Deus estabeleceu aqui. Porque a ordem da família, ela é regida por um princípio de autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Por que eu falei que isso é polêmico? Porque quando você prestar atenção, você já leu, você prestou atenção quando eu li o versículo 22 ao versículo 25, fala do quê? Fala das mulheres sendo submissas aos seus esposos. Porque o esposo é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém quer ser submisso. Ninguém quer ser submisso. Todo bom pecador não quer ser submisso. Por quê? Porque o seu pecado lá dentro impõe, exige que a sua vontade seja feita a todo momento, a toda hora, em todo lugar. Isso que a nossa natureza pecadora produz. Exige, quer, a todo preço. E se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, se nós não tivermos as nossas vidas submissas a Deus e a sua vontade, é isso que acontece. Nós somos levados pelo pecado que há dentro de nós. Então é por isso que nós conhecemos, com certeza conhecemos, tantos exemplos de famílias que vão mal. E às vezes, muito mal. Então é necessário que para que essa ordem exista, existe esse princípio também de autoridade e submissão. Tudo na nossa vida há uma hierarquia. Você já parou para perceber? Por que o sinal vermelho é obedecido lá na esquina? Porque há uma hierarquia de poder, de autoridade. O sinal vermelho, ele representa uma autoridade. Há uma autoridade acima do sinal de trânsito, que faz com que o sinal vermelho tenha autoridade sobre o seu carro. E imponha consequências a você, se você quebrar aquela autoridade. Quando o policial está batendo lá na casa do ladrão e exigindo que a porta seja aberta, ele não diz, abra em nome do policial João da Silva. Não diz isso, né? Ele diz, abra em nome da lei. Porque a lei transmite a autoridade. A lei transmite a autoridade em uma hierarquia. Tem 2 versículos bíblicos que eu quero que vocês leiam. Um está em Mateus capítulo 21, versículo 23. Abre lá, por favor. Mateus capítulo 21, 23. Ou se não, eu leio para você, se eu chegar lá antes que você. Mateus capítulo 21, 23. Diz assim, tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Quem te deu tal autoridade? Perguntaram a Jesus. Né? Então, a primeira coisa que nós entendemos a respeito de autoridade, a autoridade é dada. A autoridade é dada. Ela não simplesmente aparece. Você não pode simplesmente chegar aqui e dizer, eu tenho autoridade. A autoridade, ela tem que ser dada, ela tem que ser delegada. Ela vem de cima para baixo, sempre. Primeira coisa que nós aprendemos sobre autoridade. Segunda coisa, João, capítulo 19, versículo 11. João 19, versículo 11. Na verdade, vamos ler o 10 também. Disse Pilatos, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior
pecado tem. Isso foi a resposta de Jesus a Pilatos. A segunda coisa, então, que nós aprendemos sobre a autoridade é que, primeiro, que ela é dada. Segundo, que ela vem de cima. Sempre vem de cima. Por alguém que é maior. Uma autoridade maior. Então, a autoridade é delegada de cima para baixo em uma hierarquia. Não é? Isso nós aprendemos sobre autoridade. E Deus estabeleceu a mesma ordem também na família. Note, queridos, que Deus estabeleceu a mesma ordem por toda a criação. Quando você olha para a criação lá em Gênesis, a ordem que as coisas foram criadas, você percebe uma hierarquia, você percebe uma ordem. Por que os animais e os insetos foram criados depois das plantas? Porque as plantas dependem dos animais e dos insetos para se reproduzir. Você sabia que os insetos e os animais são que transferem as sementes que espalham por aí? Ou seja, além dos animais e dos insetos dependerem das plantas para se alimentarem, as plantas precisam e dependem dos insetos e dos animais para que se espalhem as sementes e para que mais plantas nasçam e mais frutos possam haver. Amém? Então, você percebe esse princípio de autoridade e submissão espalhado por toda a criação, não somente no casamento. A razão pela qual esse tema de submissão e autoridade é tão difícil para nós aceitarmos é devido ao fato de que nós, quando olhamos para esse assunto, nós estamos preocupados, nós estamos olhando somente sobre a nossa perspectiva, pensando em nós, olhando os nossos direitos, pensando no nosso lar. É por isso que há essa dificuldade de engolir essa coisa de autoridade e submissão. Porque a gente sempre olha com o nosso ponto de vista, pensando no nosso lado, no nosso benefício. Por isso que é tão difícil. Por isso que você olha, você fala sobre esse assunto aí pelo mundo afora, e as pessoas recebem com tanta dificuldade, com tanto protesto. Né? Não é um tema popular aí no mundo afora, né? Entre os psicólogos, entre os conselheiros matrimoniais, né? entre os filósofos sociais da nossa época. Isso não é um tema nada popular, né? Mas nós já percebemos aqui que é um tema que funciona, porque é um tema que veio de quem? De Deus. E Deus criou a família, Ele sabe o que é melhor para ela, não é verdade? Agora, esse tema deixará de ser difícil, deixará de ser polêmico, deixará de ser, de machucar o nosso eu, quando nós pararmos de olhar esse assunto da nossa perspectiva. Começarmos a olhar esse assunto da perspectiva dos outros, da família. É por isso que nós lemos o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros em Cristo. Isso aqui é a necessidade da família. É por isso que nós começamos a estudar esse assunto da unidade da família, vendo os seus frutos, vendo por que é necessário a ordem. Porque todos esses princípios estabelecem os direitos dos outros como mais importantes e primeiros em ordem do que os nossos próprios direitos, do que nossas próprias necessidades. E nós já entendemos então nessa mensagem que esse princípio realmente funciona, porque ele te coloca trabalhando pela necessidade do outro, ao invés de você estar trabalhando pela sua própria necessidade, seu próprio querer.
quando um está preocupado então com o outro, você tem um sistema que não falha, que não pode dar errado. Mas é claro que não dá errado. Ele veio de quem? Ele veio de Deus. E por que hoje, nos nossos dias, a gente vê a família indo tão mal? E tantas vezes casamentos acabando em separação. Porque num determinado momento, nós encontramos marido e mulher lutando um contra o outro. E um preocupado com o seu lado. E como nós já entendemos, isso vai acabar em quê? Separação, divisão. Se a unidade deixa de existir na família, o que vem a seguir só pode ser separação. Por isso que Deus colocou cada coisa no seu lugar e deu a cada membro da família uma função, para que houvesse unidade, que em unidade a família pudesse caminhar. Agora nós temos que entender outra coisa, que mesmo quando nós, como membros da família, como esposo, como esposa, como filhos, mesmo quando nós participamos da família, cuidando das nossas posições, cumprindo os nossos deveres, isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Isso não quer dizer que a caminhada vai ser fácil, que não vai haver conflitos, não vai haver desentendimentos, não vai haver momentos difíceis. Não é isso. O que quer dizer é que quando esses momentos vierem, a família vai resistir. Vai resistir. Porque mesmo quando um estiver fraco, quando um perder estribeira, como a gente fala lá no Brasil, né? Como os americanos falam, loser, não é? Não é assim que os americanos falam? Quando acontecer de um membro da família cansar e querer pôr as manguinhas de fora, o outro vai fazer o quê? Vai resistir, vai se sujeitar, vai abaixar a cabeça, vai ceder, como a Joselita falou. E aí o outro, uma hora, vai cansar de falar, vai cansar de brigar. E vai ver que a sua raiva, que a sua ira, que a sua frustração não leva a nada. E daí ele vai voltar à sua posição. A sua posição anterior de se submeter e procurar o bem do outro. Então esse é um princípio, queridos, que é infalível. Desde que nós nos comprometamos com Ele, nos submetamos à vontade de Deus, e os nossos lares vão resistir a qualquer coisa. Amém. Qualquer coisa. Seja problema financeiro, seja problemas causados por um ou por outro, indiferença do marido, indiferença da esposa, falta de carinho, falta de amor, dificuldade de comunicação. Se nós constantemente estivermos voltando para essa posição que Deus deu a cada um, marido, esposa, homem, mulher, não há problema que venha a destruir a família. A família poderá sobreviver a qualquer coisa. Então, nós devemos entender que devemos encarar o assunto de autoridade e submissão, não olhando para nós mesmos, mas olhando para os frutos que irá produzir para a família como um todo. Como um todo. Então saiba, querido, que você, como homem, como mulher, como filho, você recebeu de Deus um papel, você recebeu uma posição.